Essa é uma semana teológica do Seminário Presbiteriano de Jesus. E o tema deste ano, deste semestre, dessa semana, é sobre o Antigo Testamento, interpretações do Antigo Testamento. E hoje nós temos o privilégio de receber o Reverendo Sebastião Arruda, que vai nos falar um pouco desse campo maravilhoso que é o Antigo Testamento. São as ferramentas literárias da exegese, da teologia bíblica, para o estudo do texto do Antigo Testamento. Nós teremos amanhã também uma interpretação aprofundada do livro dos Salmos, com o Reverendo Carlos Borges. E na sexta-feira nós teremos a segunda parte desse mesmo estudo com o Reverendo Sebastião. Prazer a todos, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos e mais uma vez agradecemos ao Reverendo Sebastião por ter recebido o convite, ter aceito o convite, e também o Reverendo Kim, promovido, e o seminário também. Nesse tempo aqui, convite para o professor, e também seria de muito bom grado meu de tê-lo aqui como amigo, um grande professor. Ele tem esse dom, e o dom que Deus dá ele não tirou, precisamos utilizá-lo. Bom, então Deus abençoe. Uma hora depois que ele... Vai ter um intervalo? Depois o intervalo na parte. Tá certo. Bem, primeira coisa, eu quero dizer do meu contentamento de rever meu irmão, amigo, grande amigo, e cuja vida faz parte da minha história e com quem eu convivi momentos tão alegres, e de vê-lo dando continuidade na obra. Isso é uma satisfação. Deus o abençoe. Também a minha alegria de rever o pastor Cláudio, com quem nós estudamos a palavra de Deus juntos, e no seminário José Manuel da Conceição, e aprendemos muita coisa juntos, e também por conhecer novos irmãos. É um prazer de estar aqui com vocês. Tá? O nosso tema de hoje, o nosso assunto de hoje é teologia bíblica. Teologia bíblica. Bom, e nós vamos ter mais que uma conversa. Nós vamos trocar ideias aqui. Participação é uma conversa sobre a importância disso. Tá? Porque se nós não prestarmos toda a atenção na palavra de Deus, nós podemos ensinar coisas erradas. E toda a Bíblia, o que Deus manda o pastor fazer é pregar a palavra. Pregar a palavra. Só isso, pregar a palavra. Então nós somos chamados para pregar a Bíblia Sagrada. Somos chamados para ensinar a Bíblia Sagrada. Isso então é o que nós chamamos de teologia bíblica. Então, na minha visão hoje, o pastor, ele é basicamente um leitor de Bíblia com a igreja. Basicamente um leitor de Bíblia com a igreja. Então vamos considerar juntos aqui, vamos conversar sobre isso. Suponhamos que vocês sejam um da Igreja Batista, outro da Igreja Presbiteriana, outro da Igreja Assembleia de Deus, e outro da Igreja Metodista, e outro da Igreja Congregacional. Então, imaginemos-nos assim, em uma reunião com várias igrejas. E então eu vou pregar. E eu vou pregar sobre doutrina. E eu vou pregar sobre doutrina do batismo. Por que o batista teria interesse de me ouvir? Ele não teria. E ele acharia assim: a minha doutrina é a melhor. Suponhamos que eu vá pregar e eu queira falar sobre igreja evangélica versus a igreja católica. Por que o católico iria querer me ouvir? Ele não quer me ouvir.
ele acha que a doutrina dele é melhor. E se eu fosse pregar sobre a contemporaneidade dos dons e sobre igreja tradicional versus igreja pentecostal, por que o pentecostal ia querer me ouvir? Ele não tem razão para me ouvir. Então, se eu perguntar para o batista qual é a melhor doutrina, ele diz: é da minha igreja. Se eu perguntar para o católico qual é a melhor doutrina, o que ele diz? É da minha igreja, não é assim? Ele não acha isso? Acha. Se eu perguntar ao presbiteriano qual é a melhor doutrina, o que ele diz? É a da minha igreja. E se eu perguntar para o pentecostal qual é a melhor doutrina, o que ele diz? É a doutrina da minha igreja. Então é sempre isso. Agora, se eu for pregar então doutrina, eu só prego para um grupo pequeno, que é o meu grupo. Agora, se eu for, irmãos, hoje nós vamos ler o Salmo 1 e eu for explicar a Bíblia, o católico se interessa, o pentecostal se interessa, o tradicional se interessa, o batista se interessa e o presbiteriano se interessa. Então eu sou chamado para explicar a Bíblia, para pregar a Bíblia. Qual o grande problema que nós temos hoje? É porque as pessoas não têm muita facilidade de trabalhar o texto, então elas pregam assuntos: o pecado, predestinação, soberania de Deus, infalibilidade enfim, é doutrina. Não é isso. Nós somos chamados para pregar Bíblia. Eu sou reformado e eu acredito em todas essas coisas, mas o meio que eu tenho para demonstrar essas coisas para a igreja é a Bíblia, a palavra de Deus. Se você vai ensinar alguma coisa para a igreja, que seja a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. E a teologia bíblica é mãe da teologia sistemática. Mas teologia sistemática, você lê um livro, Berkhoff, acabou. Agora, teologia bíblica não tem fim. Não tem fim. Então, a mãe da teologia sistemática é a teologia bíblica, a exposição do texto. E quando você vai explicar o texto, eu sei que você gasta muito tempo antes para estudá-lo. E tem que gastar. Eu vou para a minha igreja, na segunda-feira eu começo a preparar meu sermão de domingo. E todos os dias, ainda hoje, eu lecionei no seminário presbiteriano conservador por cerca de 25 anos. E eu lecionei 13 anos no JMC. E ainda hoje eu estudo por volta de 5 a 6 horas por dia para entender a Bíblia e para explicar a Bíblia para a minha igreja. Não é que eu ensine em seminário, não ensino mais, mas para explicar a Bíblia para a minha igreja. Então nós precisamos entender isso. Deixa eu deixar bem claro nessa primeira conversa nossa que no meu conceito, pregação é só isso. Então deixe-me dar uma definição de pregação. Quando você ouvir uma pregação que seja diferente da que eu estou dizendo, você deve saber que essa pregação está errada. Então, pregação, ela é leitura do texto, depois explicação do texto, depois confirmação do texto com outros textos, depois ilustração do texto e, por fim, aplicação do texto. Em outras palavras, pregação é só texto, é só a Bíblia. Então vamos lá ver se nós memorizamos aí. É a leitura do texto, a explicação do texto, a confirmação do texto com outros textos, a ilustração do texto
e a aplicação do texto. Isso é sermão. Infelizmente, o que nós encontramos hoje nas igrejas são as pessoas lendo uma passagem e elas falam de qualquer coisa, menos da passagem. Então, lá no JMC a gente tinha uma brincadeirinha sobre isso, né? Que leem o texto, se esquecem do texto e nunca mais voltam ao texto. Então, elas não explicam a passagem. Isso é um problema. Isso é uma coisa grave. Isso está mudando a pregação. O pregador, às vezes, quer ser erudito, quer ser sábio. Não pode ser, não é assim. O pregador é simples e ele tem que pregar a palavra de Deus com simplicidade. E você precisa aprender a ler a Bíblia com atenção, para entender a Bíblia. E a partir daí, você então poder explicar com simplicidade a palavra de Deus. Então, há regras para isso e que tornam o seu trabalho um pouco mais fácil. Tá? Vamos considerar essas regras e vamos ver que elas são fáceis. Quando eu pego um texto, eu preciso saber se aquele texto é uma narrativa bíblica, se ele é uma profecia, se é um evangelho, se é uma carta, se é uma oração, ou então se é um cântico. E se é um cântico, que tipo de cântico que é? Se é de louvor, se é de lamento, ou se é de súplica, enfim, que tipo que é, qual gênero literário eu estou tratando. Sabe, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele contém bem mais do que a metade dos textos dele de narrativa. Quase tudo no Antigo Testamento é narrativa histórica. Quase tudo. Uma grande parte do Antigo Testamento, narrativa histórica. Tá? E o problema é que as pessoas pegam passagens que são narrativas e as interpretam como se fossem normativas. Então, eu tenho que saber se uma passagem é narrativa e entendê-la assim. E entender se uma passagem é normativa e interpretá-la assim. Vou dar um exemplo. Eu cresci na igreja depois que me converti. Eu me converti aos 18 anos. Eu me desenvolvi na igreja, ouvindo falar, e talvez você possa compartilhar comigo essa mesma experiência. Ouvindo falar o seguinte, que o crente nunca passa necessidade. E a base que as pessoas usavam para me ensinar isso era o Salmo 37, o verso 25, que diz assim: fui moço e já agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar pão. Não é assim? E as pessoas pegavam esse verso e diziam assim: o crente nunca vai ter necessidade por causa desse verso. Ora, Davi está dizendo isso? Ele não está dizendo isso. É uma passagem só descritiva. Agora vamos na prática. Você já viu crente pobre? Muitos. Passar necessidade? Olha, então a Bíblia está errada. Esse é o problema. É que a passagem não é normativa. Davi não está dizendo assim: crente não vai ficar pobre, é uma garantia. O que ele está dizendo é o seguinte: eu nunca vi. Pega o texto e leia lá: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está dizendo que ele nunca viu. Ele não está dizendo que isso é uma norma. É preciso então lembrar, no contexto histórico da vida de Davi, que ele viveu em Israel unificado. E naquele tempo Israel era a maior potência do mundo. E ele vivia no palácio. E ele era filho de um homem de posses. Ele está dizendo: eu nunca vi. Ele não está dizendo não pode existir. Percebe isso? Ele não está dizendo que não pode existir. Pelo contrário, Jesus, se referindo aos pobres, ele disse assim: os pobres sempre tereis convosco.
Então, o próprio Senhor Jesus viveu uma vida humilde. Viveu vida humilde. Nós precisamos entender isso, porque se eu quiser pegar a palavra de Deus e não respeitar as passagens descritivas e quiser interpretá-las como sendo normativas, o que eu vou ter? Aí eu vou ter problema, porque eu olho para a igreja e eu vejo pobre lá. Percebe isso? Então é por isso que precisa, do seu curso precisa exegese, você precisa de exegese e você precisa de teologia bíblica. Deixa eu mostrar mais uma coisa. Quantos de vocês, eu já vi muitas mocidades com um versículo moto, e o versículo moto que dizia assim, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, sê forte. Isaías 41:6, certo? Ok, seria um modo adequado para a sociedade de jovens? Não. Por que não? Quem disse isso foi um fazedor de imagem que falou para outro fazedor de imagem. É um contexto de paganismo. No livro de Oséias, no capítulo 3, no verso de número 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E eu já vi isso muito usado como modo de escola dominical. Mas abre lá a sua Bíblia em Oséias, capítulo 3, e lê o título do texto. O que diz o título do texto? Falou da divindade de Deus. O título do texto? É o do capítulo 3? É. Capítulo 6. Ah, eu sei. No verso 3. Conversão insincera. Conversão Insincera. insincera. Significa esse povo que está falando aí, ó. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus, capítulo 6, verso 3. Esse povo aí está dizendo assim: eu vou enganar, nós vamos enganar a Deus. Isso é um modo adequado para a escola dominical? Não é. Capítulo 6, verso 3. Então, isso não é um modo adequado para a escola dominical. Está aí. Só você ler o título. É preciso você respeitar o texto, senão você vai querer ensinar o que a Bíblia não ensina. Bom, vou pegar uma passagem mais conhecida ainda. O profeta Elias, quando ele encontrou alguém que o substituiria, Eliseu, ele foi elevado ao céu, correto? Como é que ele foi elevado ao céu? Como é que ele foi para o céu? Na igreja. Eu sempre ouvi isso. E todos os sermões que eu ouvi, ele foi levado para o céu em uma carruagem de fogo. Certo? Mas abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 2. E leia para nós. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vamos ver se é assim mesmo. No verso de número 1. Vamos ver o que diz. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho. Por um quê? Um redemoinho. Não é carro de fogo? Está aí? Essa tradução sua não é boa, hein? Como é que está na vocês aí, Cláudio? Redemoinho também? Então vou mudar o texto aqui melhor. Lê no verso 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi para o céu no carro de fogo? Não, o carro de fogo só separou um do outro.
apareceu, mas ele foi para o céu em um redemoinho. Agora, é difícil de entender isso aí? Qual é o problema? É de prestar atenção no texto. Certo? É preciso prestar atenção no texto. O texto tem mais coisas para ensinar do que você imagina. Você só precisa prestar atenção no texto. Tá certo? Então esse é o grande problema. E por isso você precisa de exegese. Abra a internet e entra na internet e sobre Elias ir para o céu. Tudo quanto é imagem que vai aparecer é ele dentro de uma carruagem de fogo subindo para o céu. Não é isso que a Bíblia ensina. E nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é que tem poder. Certo? Ok, nós temos então uma boa base já. Nós precisamos separar as passagens, saber entender as passagens. Amanhã eu vou continuar a partir disso aí, para que nós tenhamos uma interpretação correta da Bíblia. Ok, vamos para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 3. Aí nós temos assim: vai Omer Elohim, não é? Os que estão estudando o hebraico sabem disso. Vai Ri Or, não é? Então, em português, como é que nós temos isso aí? Como é que está? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ah, muito bom isso aí. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse verbo aí, vai rir, que é haja, é o verbo haver no imperativo. Certo? O imperativo, ele serve para dar ordem, serve para exortação, serve para súplica e para essas coisas. De vez em quando eu vejo as pessoas falando, é imperativo, então é ordem. Nem sempre. Porém, quando eu falo assim, Senhor, abençoa a minha família, abençoa é imperativo, mas é súplica. Então nem sempre, não é porque é imperativo que é ordem, mas ali é ordem. Haja luz, isso é uma ordem, certo? Agora vamos ver o ponto. Quem é que obedeceu essa ordem? Você que leu. Quem obedeceu essa ordem? Pode responder. Quem obedeceu essa ordem? Leia de novo, verso 3, e veja quem obedeceu. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Certo, quem obedeceu? Era uma ordem. Agora, quem obedeceu a ordem? Ele trouxe a existência. Começou bem, vamos lá. O aquilo que não existia. Certo, mas quem é que trouxe? Jesus. Jesus. Mas como é que você sabe? Você tem que chegar lá pelo texto. Esquece sistemática. Esquece. Jesus ainda nem existia. Você tem que chegar pelo texto. Vamos lá para o livro de Samuel. Deixar aqui o texto, esse texto aqui. Vamos andar um pouco lá e depois a gente volta aqui, tá certo? Para entender isso aqui. Então leia no capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. E eu acho que está aí perto do verso 42 até 44. Leia aí. Pode. Quem achou? Veio um homem, Baal Salisa. E trouxe ao homem de Deus pães da primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Continua. E disse Eliseu: dai ao povo
dai ao povo para que coma. Pães e peixes. O homem de Baal Salisa. Sabe o que significa Baal Salisa? Multiplicação. Vamos para o verso 43. Quem lê no 43? Porém, seu servo lhe disse: como hei de opor isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Certo, assim diz o Senhor. Novamente é Vaiomer Yahvé. Agora, certo? Mesma coisa. E disse, importante isso. Ok, o verso 44. O que diz no verso 44? Pode ler. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Conforme o quê? Muito interessante. O que multiplicou os pães e os peixes? A palavra do Senhor, diz o texto, conforme a palavra do Senhor. O Senhor disse, e conforme a palavra do Senhor. Passa para o texto, passa para o livro de Ezequiel, vamos guardar isso aí. Depois nós vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 37 de Ezequiel, verso 1. Vamos ver o que diz aí, o verso 1 do capítulo 37. Pode ler, quem achou, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Cheio de quê? Ossos. Ossos. O que significa isso? Um vale cheio de ossos. Que essas pessoas já tinham, fazia quanto tempo? Só tinham os ossos. Vamos continuar lendo o verso 2. O verso 2, por favor. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Estavam? Sequíssimos. O que significa isso? Mais do que seco. Mais do que seco. É muito tempo que esse povo tinha morrido. Ok. Leia o verso 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Isso. Leia o verso 4. Continua. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha aqui, profetiza para esses ossos e fala para eles o seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Você acha que o profeta acreditou que esses ossos podiam ressuscitar? O que você acha? Era o profeta Eliseu, Ezequiel. O que você acha? Ele acreditou que os ossos poderiam ressuscitar? Vamos lá, aqui é o lugar de nós arriscarmos. Eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que ele ficou vacilando. Se ele tivesse acreditado, ele diria assim: claro que poderão. Mas aí o Senhor, você acha, profeta, poderão? Aí ele falou: Senhor, tu sabes. Eu não vou me envolver nisso, não. Mas ele não garantiu, não, porque. Ok. No verso 10, leia. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ele profetizou: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando ele falou o que o Senhor mandou, eles ressuscitaram. O que é que deu vida para os ossos? A palavra do Senhor. Ok. Então agora nós podemos voltar lá em Gênesis 1. Disse Deus, Vaiomer Elohim. Vamos. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus, é a palavra de Deus.
Bom, quem obedeceu a esta ordem foi a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? No Novo Testamento é Cristo. Não. João 1 faz isso com a igreja, mostra para a igreja, não diz nada assim por inferência. João capítulo 1, é isso que vocês devem fazer. Abram lá. No princípio, pelo verbo, era Deus. A palavra, antigamente, é logos, né? Enarque, logos, né? No princípio era o verbo. Ou seja, o verbo é a principal palavra da oração, tá? É a principal palavra da oração. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e o verso 3. E tudo que veio à existência, que foi feito por intermédio dele, da palavra. E sem ele, nada se fez. Certo? E aí nós entendemos que esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Aí o verso 14, não é isso? E 18, né? Mas e vamos ver quem é mesmo essa palavra, se ainda ficar alguma dúvida. Primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 7. Isso é importante para ver quem é a palavra. O que diz aí? Pode ler. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Está falando da Trindade aí. Diz que a Trindade está lá no céu e dá testemunho. Testemunho. E aí, quem são eles? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? É Jesus. Então, quem criou todas as coisas lá em Gênesis? Agora sim eu posso dizer para a igreja que foi Jesus, e a igreja vai entender. Então, isso é exegese. Isso é teologia bíblica. Tá? O ensino é simples, e você lê o texto depois e fala: nossa, está aqui, está claro, como é que eu nunca percebi isso? Porque Jesus é a palavra de Deus, e você deve procurar isso desde Gênesis. Agora você tem que ler a Bíblia com paciência e pregar isso, porque é isso que muda a vida das pessoas. Se você prega doutrina, pecado, soberania de Deus, predestinação, quem melhor elaborou a doutrina de predestinação entre os teólogos? Calvino. A perguntinha: Calvino errava? Ele podia errar? Sim. E a palavra de Deus erra? Isso. Então é melhor você pregar a Bíblia e ensinar a pessoa a partir da Bíblia. Se você não sabe ensinar uma coisa a partir da Bíblia, não ensine. Ensine isso tudo a partir da Bíblia, de forma simples, como eu estou passando para vocês. Tudo simples. Vamos ver um pouquinho mais disso aí, tá certo? Vamos pegar uma igreja com problema, e então vamos ver como é que é a solução bíblica para resolver esse problema da igreja, tá certo? A igreja, acho que a igreja mais problemática que a gente já teve, que a Bíblia registra, talvez seja a igreja de... Os corintianos? Os coríntios. Talvez seja ela, né? Abre aí, tá vendo? Abre aí a Bíblia, vamos ver lá. Só eu quero mostrar esse método para vocês, como é simples ensinar a Bíblia assim, tá? Primeira carta, capítulo 1, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e
Você tem que entender isso para fazer exegese. Sem isso você não pode fazer exegese. Quem eram os membros da igreja de Corinto? Está no verso 22. Leia aí no verso 22. O que diz? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Tem dois grupos aí. Quais são? E gregos. Os judeus queriam o quê? Ver milagre, sinal, cura, essas coisas. E o grego? Discurso bonito. Filosofia. Lá na terra de Sócrates, Platão e tudo mais, né? Eles queriam só isso. Ver discurso bonito. Eles eram escravos da razão, né? Os gregos eram. Pois é, agora vamos ver. Grego só queria ver sinal. Não, judeu só queria ver milagre. E grego só queria ver discurso bonito. Certo? Agora, o que é que nenhum dos dois grupos queria ouvir? Está no verso 24. Pode ler. Mas para que foram chamados, tanto os judeus como os gregos. Aliás, o verso 23. Começa no verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que os judeus não queriam ver? A mensagem da cruz. Cristo crucificado. Não queriam ouvir sobre Cristo. E o que os gregos não queriam ouvir? A igreja era composta de quantos grupos? Judeus e gregos. Gregos queriam um discurso bonito. Judeu, ver milagre. E o que nem judeu nem grego queria ouvir? Os judeus eles não queriam Ouvir Cristo. escândalo para os judeus. Eu sei. De quem que eles não queriam ouvir? De Cristo. De Cristo. Só isso. Eles não queriam ouvir sobre Cristo. Nenhum grupo, nem o outro queria ouvir sobre Cristo. Correto? Ok, então leia o verso 1 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e irmãos Sóstenes, né? Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. De quem que eles não queriam ouvir? Jesus Cristo. E o que Paulo falou para eles? Jesus Cristo. Quem me mandou foi Jesus Cristo. Então leia o verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. De quem que eles não queriam ouvir? De Jesus Cristo. E o que Paulo fala? Se vocês são santificados, é por causa de Cristo Jesus. Continua nesse verso aí. Chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De quem que eles não queriam ouvir? Certo? Então leia o verso 3. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. De quem que eles não queriam ouvir? Então leia o verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. De quem que eles não queriam ouvir? Então leia o verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Quem é nele? Jesus. De quem que eles não queriam ouvir? Jesus Cristo. Então leia o verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De quem que eles não queriam ouvir? Então leia o verso 7. De maneira que não me faltei nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, Jesus Cristo. de quem que eles não queriam ouvir? De Cristo. Certo. Então leia o verso 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. De quem que eles não queriam ouvir? Tá certo. Então leia o verso 9. E é Deus pela qual foi chamado à comunhão do seu Filho Jesus.
que eles não queriam ouvir? Jesus Cristo. De quem Paulo está falando? De Jesus Cristo. Leia o verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Certo. De quem que eles não queriam ouvir? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o assunto da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso aí tem muitas lições. Agora, você corre o risco de ler isso aí 10 vezes e não perceber o que eu estou falando para você de forma simples. Você fala, nossa, mas está aqui, como é que eu nunca vi? Você tem que ler com olhos de atenção. Quando uma coisa é repetida, você marca. Isso é importante. Então, olha, quem não entendeu que Jesus Cristo é tudo, é o início e é o fim, e Ele é tudo na nossa vida, ainda não entendeu nada da vida cristã, ainda não compreendeu a vida cristã. Então Paulo, para corrigir os problemas da igreja de Corinto, ele fala sobre Jesus Cristo. Isso tem uma lição aí bastante prática para você. Você tem que ensinar a igreja, não o que a igreja quer ouvir. Você tem que ensinar a igreja o que a igreja precisa de ouvir. Paulo, se fosse olhar o que a igreja queria ouvir, ela não queria ouvir de Jesus. Queria ver milagre e queria ouvir discurso bonito. E o que ele fala? Jesus Cristo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: claro que até você chegar na simplicidade do texto, nessa simplicidade do texto, você vai ter que trabalhar muito. Mas quando você for apresentar, ensinar a igreja, ensina a Bíblia dessa maneira, deixa as pessoas lerem, faz com que as pessoas entendam. Isso é simples, ok? Primeira parte, tá bom? Nós temos um intervalozinho, depois temos segunda parte, né? E para mostrar sobre isso, sobre gênero literário, sobre leitura cuidadosa da Bíblia, olha, introdução e análise, contexto histórico, tudo isso está aí. Palavras-chave, grego, hebraico, está tudo aí. Isso é exegese, isso é teologia bíblica. Agora, o resultado final tem que ser simples. Se você for pregar um sermão e ele for complicado, você errou no sermão. O sermão tem que ser simples. Intervalo.